Imagina que você traçou um objetivo para você alcançar, já sabe o que tem que ser feito para alcançar esse objetivo, sabe também por que fazer isso, inclusive como fazer para alcançar esse objetivo, mas você não faz. Você simplesmente evita de todos os jeitos fazer o que você tem que fazer. Isso tem um nome, e o nome disso é procrastinação. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu sou Luciene Geiger e convido você a estar comigo em mais um episódio do Berço. Um podcast para quem já percebeu que vivemos uma época de intensas e profundas mudanças individuais e coletivas. Um podcast para você que quer se comprometer e colaborar para que essa mudança seja positiva, construtiva e regenerativa para você e também para todo o planeta. Se você é da turma que dá voltas e mais voltas antes de começar uma tarefa, ou então se você começa a tarefa, mas lá no meio você abandona o barco dizendo que vai dar uma ida rapidinha ao banheiro, por exemplo, mas parece que algo acontece lá no banheiro, porque na volta você vai para a sala, para a cozinha, para a cama, e a tarefa fica lá esperando você voltar para terminar. Se você faz esse tipo de coisa com frequência, então, minha cara, você anda procrastinando. Procrastinação é um palavrão, uma palavra grandona mesmo, que diz respeito aos adiamentos e aos abandonos de tarefas, de ações que são importantes para nós, porque de alguma forma elas são fundamentais para a gente alcançar algo que a gente quer, ou mesmo manter algo que a gente já alcançou. Quer ver um exemplo clássico? Olha só. Aquela pessoa que precisa começar ou finalizar um TCC, um trabalho de conclusão de curso para se graduar. TCC é um negócio que tem prazo para ser entregue. Então, é algo que tem limite. Aliás, tem vários. Limite de tema, limite de páginas, de tempo de entrega. E tudo isso pode ser muito angustiante para essa pessoa que está fazendo esse trabalho. Então, ao invés de sentar, de ler e escrever o TCC, o que é que ela faz? Ela vai fazer outras coisas. E ela pode até sentar para escrever, mas ela então decide primeiro checar os e-mails, e daí ela vê que ela tem uma conta que chegou e que precisa ser paga naquela hora, e que também tem uma mensagem da semana passada que ela pensou que precisa responder agora. E quando vê, foi-se o tempo que ela tinha reservado para o TCC. E aí vem aquele, puxa, não deu para fazer. Ou então ela nem se senta para escrever, porque antes disso ela viu que ela precisa limpar a sala e o banheiro, porque eles estão muito sujos, talvez há dias, mas agora, por uma razão assim muito misteriosa, ela percebeu que não dá para sentar e escrever sem antes fazer isso. Não tem como. Então, além de fazer coisas que não são importantes, ou pelo menos não tão importantes para ela naquele momento, e especialmente para o objetivo dela, que é finalizar o TCC e se graduar, por vezes ela acredita realmente nesse tipo de coisa, num processo de auto-engano dos grandes. Mas por que é que a gente faz essas coisas que depois acabam nos fazendo sofrer? Por que é que a gente procrastina? Bem, um dos principais motivos pelos quais a gente procrastina em determinadas tarefas se deve ao fato de que, para nós, essas tarefas de alguma forma evocam sensações e sentimentos desagradáveis. Porque quem procrastina não procrastina em tudo ou com tudo, mas em geral com aquilo que desperta algo desagradável nela. Ou talvez a gente possa dizer que essa pessoa sofre. E na maioria das vezes ela sofre só de pensar no que ela vai ter que enfrentar. Então, deixar para lá ou adiar a tarefa faz com que essa pessoa pare de sentir essas emoções desagradáveis, mesmo que esse adiamento ou abandono da tarefa atrase ou até mesmo impeça ela de atingir os objetivos que ela está buscando atingir. E essas sensações e sentimentos desagradáveis podem surgir por medo de falhar, de não conseguir dar conta de tudo tão bem ou tão bem sozinha. Ou seja, se a pessoa receia que o resultado da tarefa ou a sua performance numa tarefa não seja tão boa, ela pode muitas vezes preferir nem fazer ou nem terminar,
porque aí ela não vai chegar no lugar de um veredito. Afinal, não foi feito ou não foi finalizado. Além disso, se essa pessoa é muito dada a fazer só as coisas que ela quer, só as coisas que ela gosta, quando por algum motivo ela tem que fazer algo que é importante, mas que ela não gosta, ela vai tender a deixar isso de lado. Ah, tem que sair para pagar aquela conta que não dá para pagar pelo aplicativo? Ah, não, amanhã eu vou. E amanhã ela vai dizer a mesma coisa. Ou então ela se esquece da conta e por aí vai. Então ela resiste e pode até acabar se rebelando, xingando quem impediu de pagar esse tipo de conta pelo aplicativo, por exemplo, ou xingando um atendente de call center por ser tão difícil fazer uma operação, por não poder fazer essa operação, sendo que a pobre atendente não tem nada a ver com os processos daquela empresa, porque ela só executa o que lhe cabe fazer. Ou seja, está endereçando para quem não deveria ser endereçada a queixa. Meu filho Martim, às vezes ele resiste com as atividades da escola agora na pandemia, cruzando os braços, sabe? Cruza os braços e diz, não vou fazer, odeio o tema. Isso é um exemplo de uma outra coisa que entra aqui, que é uma atitude rebelde, a rebeldia. Claro que eu procuro ajudar ele a aprender a lidar com isso, a dar um lugar para essa rebeldia aparecer, para ela se expressar. Mas se é algo importante, se é algo inegociável, como são as questões da escola, ou seja, elas têm de ser feitas, o negócio então é encontrar um jeito de fazer. Tem que ser feito, vai fazer. Então vamos encontrar a melhor forma possível para fazer. Simples assim. Simples de falar, né? Porque na prática exige muita coisa, especialmente paciência. E tem uma outra característica ainda que afeta algumas pessoas nas suas tarefas a fazer. A impulsividade, ela pode colaborar para que a pessoa se afaste da tarefa sem conseguir esperar. Mas esperar o quê? Esperar terminar o tempo que ela separou para a tarefa, para só depois começar uma outra coisa, ou esperar atingir as X páginas a que ela precisaria chegar naquele dia, lá no TCC, para só então fechar o arquivo e começar a navegar na internet, por exemplo. Então, vê que eu não estou falando de uma espera passiva, mas sim de uma espera que é ativa, estando engajada, ativa naquilo que precisa ser feito. Então, tudo que nos distraia e que tem o potencial de nos oferecer uma sensação agradável de recompensa com menor esforço, pode nos capturar e nos afastar da próxima tarefa que iria nos levar ao nosso objetivo. Ficar horas navegando nas redes sociais, por exemplo, pode ser uma forma da gente se afastar das tarefas chatas, cansativas. Ou criar falsos rituais de preparação, do tipo, não, primeiro eu preciso molhar a plantinha que está na janela da cozinha, depois preparar um chá com a erva que eu ainda vou colher lá no quintal, depois eu ainda preciso checar pela segunda vez se o carteiro já trouxe as cartas da semana, checar os e-mails, responder os comentários no Instagram, as mensagens no WhatsApp e só então eu estou pronta para começar meu trabalho. Socorro! E tem muita gente que faz isso. Não sei se você faz, mas tem muita gente que faz isso. Agora tem uma outra coisa bem importante. Se antes eu disse que a gente tende a adiar ou abandonar atividades que despertam em nós sensações e sentimentos desagradáveis, existem estudos também que mostram que a gente tende mais a evitar fazer as coisas quando a gente já está triste ou chateada ou frustrada. Pessoas com humor depressivo ou ansioso, por exemplo, elas podem procrastinar muito mais do que costumavam fazer antes de estarem assim. Ou seja, é quando, por qualquer outra razão, a gente já não está muito bem, e aí o prazer que qualquer outra tarefa ou hobby vai nos trazer, num movimento de distração, vai ajudar a regular nossos sentimentos, vai de alguma forma nos ajudar a sair daquele estado mais desagradável, né? Vai dar uma elevadinha no humor. Então, se a gente levar isso em conta, pode ser interessante.
E eu tô dizendo pode, tá? Então, melhor testar e ver se funciona com você, caso você esteja vivendo isso, né? Antes de dizer que eu falei que tem que ser feito isso, ok? Testa. Testa se alguma distração escolhida intencionalmente pode elevar seu humor, deixar você um pouco melhor antes de iniciar uma tarefa que você tem que fazer. Pode ser interessante, se você não estiver mesmo se sentindo bem, né? Fazer algo que vai elevar seu humor, que vai acalmar seu humor antes de uma tarefa, especialmente se essa tarefa for chata, for cansativa, for estressante para você e você tem que encarar ela sem choro, como a gente costuma dizer. Eu, por exemplo, eu costumo produzir muito conteúdo de cursos, palestras e mesmo do podcast bem cedinho pela manhã. Por exemplo, agora é madrugada ainda, né? Ainda é madrugada. E para mim é básico preparar antes um bom chimarrão, por exemplo. Fazer uma breve meditação matinal. Essas são apenas 2 das coisas que eu costumo fazer antes de ir para o meu mãos à obra. Mas não é enrolação, né? Essas coisas para mim não são enrolação. Elas são coisas que me permitem me sentir mais equilibrada, mais bem disposta e elas me ajudam a atingir uma espécie de organização interna. Ou seja, são coisas que me ajudam a me preparar para as tarefas que às vezes levam horas ou então uma manhã inteira. Isso me lembrou agora de uma outra coisa que pode ajudar, que é você se dar conta dos dias e dos horários em que pode ser melhor fazer essa sua tarefa que você vem adiando. Porque, para mim, olha só, se for para eu me concentrar para criar conteúdos, quando meus filhos já estão acordados, para mim vai ser muito mais difícil, porque eu acabo sendo interrompida pelas demandas deles, ou eu tenho que ficar negociando que daqui a pouco eu vou lá, que daqui a pouco eu vou me liberar, que daqui a pouco a gente vai poder fazer o que eles querem. E eu não quero esse tipo de coisa para mim, eu não gosto de ter que ficar parando toda hora e também de não dar a atenção que eles pedem e que eles precisam. Então, por isso, levantar pelas 5 horas da manhã, às vezes ainda mais cedo, quando eu gravo o podcast, pode ser uma estratégia importante para outras pessoas também, né? Para mim é fundamental. E olha que dá para procrastinar até nisso, até em começar o dia, se a gente não se levanta no horário que escolhe, em que a gente planeja se levantar. Então também temos de ficar de olho nisso. Além dos aspectos emocionais que eu falei até agora, podem existir dificuldades que eu diria assim que são dificuldades operacionais que ajudam você a procrastinar. Imagina que você tem uma longa tarefa pela frente. Essa tarefa tem uma série de passos ou microtarefas. É possível, como acontece com algumas pessoas, que você se perca entre essas tarefas, tendo dificuldade em identificar o que fazer primeiro. O que deve ser feito em seguida, o que vai ser feito no final. Tem gente até que nem se dá conta de que dá para fazer um processo de desmembrar uma tarefa maior em tarefas menores. E quando faz, às vezes se perde nessa nova organização. O Martim, por exemplo, vou trazer ele de novo, né? Porque isso é algo que a gente vive rotineiramente, como muitas pessoas vivem, né? E é um dos nossos desafios. O Martim costuma olhar todas as tarefas de escola, do início ao fim. Chega a tarefa num dado dia e ele olha tudo que ele tem que fazer naquele dia. E eu percebo que isso não ajuda em nada. Porque se ele considera que é muita coisa para aquele dia, ou se ele vê que no meio das tarefas tem algo muito trabalhoso, ou algo que ele não sabe muito bem como fazer, como responder, qual a tendência dele? Adiar o início das atividades. Aí ele resolve contar histórias dos jogos que ele gosta de jogar, porque isso gera prazer para ele naquele momento. Aí surge uma sede, uma vontade de ir ao banheiro. E se eu não ajudo ele a se dar conta, sem julgamento, mas a se dar conta de que isso atrapalha e de que ele pode estar fazendo isso justamente para atrapalhar, para adiar,
ele nunca vai aprender que a gente tem essa capacidade de procrastinar, mas que também a gente tem a habilidade de gerenciar isso, de dizer pra gente mesmo, ok, tô assim agora, mas o que é que eu posso fazer para mudar isso? Para eu mudar em relação a isso? Aí então, eu costumo apelar para aquele ditado oriental que diz que uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Isso vale para você também. Foque na primeira atividade. E se precisar, na primeira etapa da primeira atividade, no primeiro pedacinho dela. Vai indo passo a passo e vai desfrutando cada passo. Agora, um outro ponto importante que diz respeito à importância, ó, a redundância, mas é isso mesmo, que diz respeito à importância da tarefa que você pode estar abandonando ou adiando. Se você não se der conta de que a tarefa que está adiando é importante para atingir um objetivo que você traçou para você mesma, você pode acabar abandonando ela com mais facilidade. Então, a falta de clareza e de relação entre meios e objetivos, entre meios e fins, é algo que atrapalha a nossa vida. Isso acontece muito nos ambientes de trabalho ou mesmo na escola, quando alguém manda você fazer algo, mas você não tem clareza da importância daquilo. Então a gente fica pensando, para que preencher aqueles formulários todos os meses? Ou para que participar daquela reunião todas as semanas? Para que aprender e depois ter que saber de cabeça a fórmula de Bhaskara? Ou a diferença entre energia cinética e energia potencial? Ou então, quando que vou usar o sinal de crase? Então, saber que essas coisas são importantes para levar você até a sua meta é algo básico. Mas eu sei que nem sempre isso é algo claro para todo mundo. Ah, se todo gestor, todo professor, todo pai, toda mãe mostrasse isso pra gente, né? Tem muito conteúdo, muita coisa que a gente acha denso, acha chato. Muito disso seria muito melhor digerido se a gente soubesse como aquilo é importante para nos ajudar a chegar ao nosso objetivo final. Fica a dica para todos nós, para que a gente também possa esclarecer para outras pessoas aquilo que talvez elas não estejam enxergando. E agora talvez a pergunta que você possa estar se fazendo aí agora. Mas Lu, como é que eu faço para parar de procrastinar? Porque sim, né? Esse aqui é o centro da questão. Mais do que saber o que causa, o que deixa de causar, tá, o que eu faço com isso? Como eu mudo isso? Bom, primeira coisa que eu indicaria para você, identifique o que está fazendo com que você esteja evitando alguma tarefa. Bom, primeira coisa que eu indicaria para você, identifique o que está fazendo com que você esteja evitando alguma tarefa. É algum sentimento que ela evoca? É o estado em que você já se encontra, mais depressivo, mais ansioso, com baixa motivação? Quem sabe falta clareza do porquê você tem que fazer essa tarefa? Enfim, procura ter clareza sobre isso. Então, estando agora ciente do seu estado emocional, procure identificar o que colabora para que você se sinta assim. Em seguida, hora de aprender a lidar com suas emoções, hora de aprender a gerenciá-las. Mas, antes de achar que gerenciar é arrancar uma emoção à força, lembra primeiro que você precisa ser bacana com você mesmo. Isso aí. Cultiva a compaixão, cultiva um estado de maior compreensão com você mesma, sem procurar se culpar, sem se cobrar excessivamente. Busca ser compreensiva com você. E aí vem a hora, então, de aprender a transformar emoções desagradáveis em emoções agradáveis. Em outras palavras, vem a hora de deixar passar aquela emoção ou sensação ruim e abrir espaço para uma sensação ou emoção mais agradável. Como se faz isso? Olha, pode ser com um pouco de atividade física, então pode ser que faça sentido dar uma varrida, uma limpada na casa, porque de fato isso coloca a gente em movimento e isso vai gerar uma cascata de reações hormonais dentro de você que vão gerar sensações mais prazerosas, tá?
Mas pode ser também uma caminhada rápida, alguns minutos de dança, pular num pula-pula, enfim, alguma coisa, alguma atividade que mude o seu estado energético. Ah, mas você tá lá giboiando no sofá ou na cama e tá difícil de levantar? Acontece com você também? Então, dá um impulso e diz para ti mesma aí, fui! Não pensa muito, é isso aí. Essa é a dica que eu dou para quem viu que está enrolando demais ou então que está no limite do tempo para enrolar. Simplesmente levanta daí e vai! Ou como diz o Roberto Chiniachiki, né? Ele costuma dizer quando precisa entrar em prontidão e fazer algo. Now! Né? Agora! Vai! Essa é a ideia. Eu adoro a palavra em inglês que fala disso, que é momentum. Essa ideia dessa prontidão, desse impulso para, não só a prontidão, mas o impulso a isso, né? Para fazer alguma coisa, para ação. Então, construa momentums, impulsos de ação. Quando? Agora. Now! Pode ser interessante ainda, se for o caso, começar a planejar como executar um projeto, uma tarefa que você tem que fazer, dividindo ela em partes. Sentiu que o negócio está pesado, está muito longo, cansa só de olhar para tudo que tem que fazer? Vai dividindo em partes e foca em uma parte de cada vez, sem pensar muito no todo ou no cronograma inteiro, na sequência inteira. Vai lá e faz, porque realizar, mesmo que seja uma parte pequenininha da tarefa, já vai alimentar a sua motivação e vai mudar a sua percepção sobre você e sobre a tarefa. E agora mais duas coisas rapidinho antes de terminar. Tenha em mente que quando você está procrastinando alguma atividade, isso não significa que tenha algo errado com você. Isso apenas está mostrando que você precisa avaliar se você realmente está tendo clareza sobre o que você precisa fazer. Por que você precisa fazer isso, né, essa tarefa? Como você pode ou como você deve fazer isso? E por fim, se você quer ou não quer fazer isso. E quando eu falo em querer, eu me refiro tanto à tarefa que você precisa fazer, à ação que você precisa implementar, como também se você quer conquistar o objetivo ao qual essa tarefa, ao qual essa ação leva você a atingir. E se você anda agindo como uma procrastinadora profissional, seja compreensiva com o seu ritmo de mudança. Certamente você não se tornou assim da noite para o dia. E talvez tornar-se uma pessoa que vai lá e faz pode levar mais tempo do que você gostaria. Portanto, eu diria assim, não deixa para lá ou não deixa para depois esse desafio de mudança. Não procrastine em deixar de procrastinar. Bem, agora chegou a hora da ação. Agora é a sua vez de se mexer, hein? E num episódio que fala sobre procrastinação, tem que ser agora. Para aí um pouquinho, identifica que tarefa você costuma procrastinar, adiar ou mesmo abandonar sem terminar. Uma só. E agora procura pensar se você sabe qual a importância que ela tem, o que é que ela te ajuda a conquistar quando você faz o que tem que ser feito. Mas também o que você ganha quando não realiza essa tarefa. Porque, sim, a gente tem ganhos. A gente pode, né, ter ganhos quando deixa de fazer algo importante. Então, procura identificar isso. Feito isso, procura lembrar que sensações, que emoções essa tarefa desperta em você, ou em que estado emocional você costuma estar quando vai para essa tarefa. E agora, te pergunto, tem como você manejar tudo isso? Tem como mudar algumas dessas coisas? Quem sabe elevar seu nível energético antes, ou dividir a tarefa em partes menores, ou mudar o dia, o horário em que você faz a tarefa, ou mesmo pedir ajuda, ou delegar essa tarefa para alguém. Será que dá para fazer alguma dessas coisas? Só você
pode ter a clareza do que vai ser melhor para você, do que é possível fazer aí com relação a essa mudança. Mas essa clareza só vai vir se você abrir espaços, como esse aqui, de se perceber, de refletir sobre o que você percebeu e depois fazer algo diferente para as coisas se tornarem mesmo diferentes. Então, aproveita esse instante, esse meu convite, a minha provocação para fazer alguma mudança aí na sua vida. Isso vale, obviamente, para fazer muitas outras mudanças mais. Então, aproveita e faz. E antes que a gente feche, mais um dado, mais um recadinho rápido. Agora o Berço tem a sua playlist no Spotify. Quem escuta o Berço pelo Spotify pode curtir a playlist que embala o Berço Podcast. É isso aí, procura lá, a playlist que embala o Berço Podcast. E lá você vai encontrar uma série de músicas que eu já selecionei e que eu acho que tem tudo a ver com a vibe desse podcast. Para que a gente tenha dias bem legais, com vibes bem elevadas, para fazer as coisas que a gente precisa fazer para os nossos dias, ok? Agora chegou a minha vez de escutar você. Então, se você curtiu esse episódio, escreve contando para mim no meu perfil do Instagram, que é @luciene.geiger, ou na minha página do Facebook, que é luciene.geiger.fb. Aproveita e escreve lá que outros temas podem fazer parte de novos episódios, ou o que do episódio de hoje você quer conhecer melhor. E compartilhe esse podcast com as pessoas para quem você acredita que ele pode fazer alguma diferença, ok? Gratidão imensa por você me escutar. Um abraço e até o nosso próximo episódio.